são os estudos do meio ambiente, do processo evolutivo do ser vivo, da própria organização da vida no planeta. Ele, através dos estudos, né, já realizados por Malthus, né, vários alunos citam Malthus, sabia que o potencial de crescimento das populações é muito maior do que o potencial do meio ambiente em gerar recursos para manter e alimentar os indivíduos. Isso deu para que isso? Uma limitação. Isso nós estudamos em densidade populacional. Estão lembrados da densidade populacional? Né? Então, à medida que esse recurso, né, diminui, dá uma diminuída também na população. Então, isso vai proporcionalmente. Darwin. Então, através de Darwin, como os meninos citaram aí, ele fez medicina, depois abandonou, foi para teologia, ele era meio, né, que avoado, ele ainda não tinha achado o que ele queria, ele tinha muita curiosidade, né, observava muito a natureza e foi convidado uma vez para fazer a viagem no navio Beagle e percorrer, né, os continentes, passou pelo Brasil, né, e ele foi verificando a seleção natural. Ele colocou a teoria da seleção natural. Ele colocou o quê? Que os mais aptos tinham mais condições de sobreviver naquele determinado ambiente, né? O ambiente o selecionaria ou o indivíduo já vinha pronto e sofria mutação, mas ele não conhecia de mutação, né? Então, o próprio ambiente, né, como se diz, pela própria cobrança do meio ambiente, né, correr atrás de alimentos, correr atrás, por exemplo, os animais, correr atrás do parceiro, né, na questão sexual, na delimitação de território, tudo isso precisava de ter o quê? Mais força, né? Mais habilidade. Então, com isso, ele criou essa teoria da seleção natural. Os mais aptos sobreviverão. Aqueles que estão preparados para viver as adversidades daquele ambiente. Então, aqui, ele pegando o mesmo exemplo lá de Lamarck, né? Ele colocou o quê? Né? Que as girafas tinham pescoços variados, né? Então, comprimentos variáveis, e essas variações eram hereditárias. A competição e a seleção natural favoreceu o quê? Como estava escassa a vegetação rasteira, elas tinham que atingir a copa mais alta. Então, quem passou na frente? As girafas de pescoço mais alto. As mais de pescoço mais curto, elas ficavam sem alimento e elas acabavam morrendo. Então, elas eram, né, selecionadas. Aonde acontece também, gente, essa seleção natural, trazendo para a nossa vida, o nosso corpo, o ser humano. Muitas vezes numa gestação, mulher está grávida. Quantas vezes ao aborto no primeiro trimestre da gestação, às vezes até um pouco mais. Isso está aplicando a lei da seleção natural? Tá. Por quê? Porque o corpo está selecionando através dos genes, igual a Bárbara citou aberrações cromossômicas, tem umas aberrações cromossômicas que o organismo não consegue selecionar e deletar, não. Elas vão até o fim e vão permanecer, e a criança vai nascer com aquela aberração. Mas, muitas vezes, aconteceu um aborto do nada. A mulher entrou num sangramento e abortou. Não tem, às vezes o próprio médico, exames não tem. Mas é o quê? É
imunidade, a parte toda imunológica da mulher, não bateu quando o filho, aquela criança, né, aquele embrião que está se tornando feto, ele não vai ter um desenvolvimento perfeito. A seleção natural, ele é expulso do corpo da mulher. Ele não tem condições de continuar as divisões celulares, a mitose, a meiose, chegar a ser um feto e ter um desenvolvimento normal. Então isso é uma seleção natural, é uma seleção natural, tá? Outra que a gente pode trazer também dentro do campo da biologia, bactérias, vocês falam assim, bactérias que são resistentes aos antibióticos, são bactérias também que foram selecionadas pelo ambiente. Por quê? Hoje vocês veem que o antibiótico, ele é o quê? Hoje é só com receita médica. Por quê? Antigamente não, né? Aí uns 2 anos atrás, era um uso indiscriminado do antibiótico. Qualquer pessoa poderia chegar lá no balcão de farmácia, estava com uma virose, nós já aprendemos isso, né, gente? Virose se trata com antibiótico? Não, né? Então, chegava no balcão, eu tô gripado, o balconista, nem era farmacêutico, nem nada, passava um antibiótico. E isso foi o quê? Selecionando as bactérias foram ficando mais resistentes, as paredes celulares das bactérias foram ficando mais resistentes, e com isso elas criaram uma linhagem seletiva. E aquele antibiótico que a pessoa depois ia tomando, de nada mais servia. Então hoje, quanto mais a medicina, a farmacologia está desenvolvendo antibióticos aí de ponta, às vezes nós estamos enfrentando isso. Resistência bacteriana. É uma seleção natural? É uma seleção natural. Tá? Então nós estamos trazendo para o nosso cotidiano, biologicamente falando, exemplos também como há essa seleção. Tá certo? Aí fecha essa parte aqui. Para Darwin, o ambiente não gera as variações, elas já existem naturalmente nas populações. Ou seja, o ambiente não promoverá as mudanças, como Lamarck dizia, e sim selecionaria variações mais adaptadas às condições, né? Adaptadas às condições, adaptadas aqui, às condições apresentadas, né? Então Lamarck dizia, né, que selecionaria as variações no ambiente, e ali não. O Darwin já é uma outra teoria.